Olá, amigos. É uma alegria poder estar aqui, mesmo que de forma virtual. É uma forma de matarmos as saudades. O tema que nós vamos conversar hoje é a respeito, então, de Jesus como médico das almas, que é uma proposta de Joana de Ângeles no livro Vida, Desafios e Soluções. Joana nos apresenta Jesus, então, como nosso terapeuta, como nosso médico de almas, e dizendo que o seu evangelho é um tratado de psicoterapia. Mas mesmo nós, de posse desse conhecimento, tendo Jesus então como proposta de médico, de psicoterapeuta, nós ainda não conseguimos, embora tendo este conhecimento, darmos conta das nossas aflições, darmos conta daquilo que nos é exigido no cotidiano, especialmente agora, aonde nós estamos vivendo o isolamento social. Esse período de pandemia, ele nos fez uma grande proposta, que é a proposta de voltarmos para casa, mas principalmente de voltarmos para nós mesmos. E Joana de Ângeles, no capítulo 1 do livro Após a Tempestade, ela nos diz o seguinte, que esses eventos desesperadores, ele impõe ao homem vigilante a necessidade da meditação e da submissão à vontade divina. Então, assim, ó, que a gente percebe? Que tem algumas pessoas que conseguem dar conta de ficar em casa, de fazer uma rotina, de estar mais em contato com os filhos, mais em contato com os parceiros. Nos primeiros 15 dias, acredito que a maioria das pessoas gostou muito. Por quê? Porque voltaram para casa, puderam fazer aquela arrumação que fazia horas que não conseguiam fazer, mas depois o grau de exigência, o próprio fato dos filhos não estarem efetivamente em sala de aula, fez com que o grau de exigência fosse maior e essas relações passaram então a causar bastante conflito. Então, o que é importante a gente estar olhando assim, quando a Joana nos fala então desses eventos desesperadores que impõem a esse homem vigilante a necessidade da meditação e da submissão, ela nos está falando das criaturas que não são espiritualizadas, que não têm esse hábito de fazer a prece, de estar em contato com informações positivas, harmônicas, né? Tem muitas pessoas que estão na frente da televisão olhando os noticiários e olhando aqueles noticiários terroristas. Não quer dizer que nós tenhamos que ficar alienados, nós temos que estar sabendo da informação, mas daqui a pouco, para que a gente possa manter a nossa saúde mental, seria interessante nós pegarmos alguns informativos que fossem pontuais, que nos dessem os dados, que nos dessem a realidade do que está acontecendo dentro da nossa cidade, mas não ficarmos o dia inteiro com os meios de comunicação ligados, aonde nós escutamos às vezes algumas informações que são verdadeiras propostas de terrorismo. Então, em decorrência disso, tem muita gente adoecendo mesmo, né? O grau de ansiedade se acentua. Por quê? Porque estão com medo, não têm consciência da imortalidade da alma, e até mesmo para aqueles que têm consciência da imortalidade da alma, está sendo um desafio. Então, o medo está imperando no meio da maioria das pessoas. O que a gente traz, então, como proposta, né? Então, sobre o ponto de vista espiritual, o que a Joana nos diz? Que esses flagelos têm como objetivo saneadores e que renovem apesar das cargas psíquicas existentes na atmosfera e que o homem elimine e aspire em contínua intoxicação. Então, ela está nos dizendo que esses momentos, que esses flagelos, eles são necessários. Então, talvez, se nós tivéssemos passado por uma terceira guerra mundial, a gente não fosse se dar conta, porque talvez né, algumas pessoas fossem mais atingidas do que outras, mas não, a pandemia está atingindo a todas as pessoas, né? Não existe nenhum lugar que não esteja sendo afetado por este processo. É claro que algumas comunidades estão mais organizadas, outras nem tanto, mas todo mundo está passando mais ou menos pelas mesmas exigências. E o que nós, que somos espíritas, que temos o conhecimento da espiritualidade, temos que estar trazendo para a nossa consciência? Então, dessa proposta de Jesus como médico das almas, como é que Jesus foi apresentado para a maioria das pessoas, né? Jesus, ele é apresentado, ele nos apresenta Deus como Pai,
né? Nós tínhamos então aquela visão de um Deus que castigava, de um Deus punitivo. E Jesus vem e nos apresenta então um Deus amoroso, justo, a vida como uma série de oportunidades, um conhecimento mais coerente. Então, a doutrina espírita, ela descrucifica o Cristo. E quando ela descrucifica Jesus, ela está nos possibilitando, então, que a gente saia daquela crença internalizada que nós tínhamos de barganha com Deus. Olha, se eu conseguir tal coisa, eu faço uma promessa desse jeito e vou cumprir com essa promessa. Muitas vezes essas promessas nem eram cumpridas, né? Então, assim, ó, a nossa educação religiosa foi aquela educação de um Deus que castiga, e Jesus vem e nos apresenta um Deus amoroso, bom e justo. E se nós conseguirmos estabelecer essa relação com um Deus bom e justo, nós vamos entender que ele é realmente, sim, o Jesus, o nosso psicoterapeuta, o nosso médico das almas, e que o Evangelho é, sim, um tratado de psicoterapia. E ele mesmo nos coloca, né, sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Extirpados sejam as vossas almas doloridas, a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade. Então, nós vimos de existências sucessivas, no erro, na violência, na agressividade, com comportamentos totalmente deturpados. E a proposta da atual existência é para que a gente tome consciência disso e que a gente possa ter uma postura mais lúcida, né, mais comprometida e mais responsável, ou seja, saindo daquele processo de criança psicológica para assumirmos então a postura de adultos. Quando nós assumimos essa postura de adultos diante da vida, nós paramos de responsabilizar os outros por todo aquele sofrimento que a gente tem. Muitas vezes nós não mudamos a conduta em decorrência de passarmos a responsabilidade daquilo que nos acontece para o esposo, para a esposa, para os filhos, para o chefe, né? Então, todo mundo é responsável pelo que nos acontece, nós não. Então, quando nós não nos responsabilizamos pelos nossos atos, nós nos isentamos da transformação, da modificação. E Jesus, como médico das almas, ele vem justamente dizendo isso, né? Que tem que serem extirpados esses comportamentos inadequados de dentro de nós, do erro, da mentira, da incredulidade. E isso só pode acontecer quando a gente reconhece. No momento que a gente reconhece a imperfeição, a gente começa a caminhar para a transformação. E assim a gente vai vendo então, né? Então, se Jesus é o terapeuta, se nós temos o tratado, nós não deveríamos então ter a solução? Né? Seria muito fácil, teríamos a solução. Mas a solução não aparece por causa dessas crenças que a gente carrega de conhecimento, de prática religiosa, bem distanciada da proposta que a doutrina espírita nos traz, né? Muitas vezes de cultuarmos símbolos, né? De fazermos da nossa existência uma existência comprometida com promessas infundadas. E Jesus vem e, através do seu evangelho, ele nos mostra que é a conduta, que são os nossos valores morais que vão nos fazer termos saúde. Então, quando ele está na praça e os homens vêm para apedrejar aquela mulher que foi pega em adultério, o que ele faz? Ele faz a seguinte pergunta, ele faz a seguinte sugestão, dizendo que quem tiver isento de pecados, que atire a primeira pedra. E certamente aqueles homens e mulheres, eles sabiam que tinham comprometimentos muito severos e foram saindo dos mais velhos, porque os mais velhos viveram mais tempo e automaticamente eles tinham mais coisas das quais se responsabilizarem. Então, não fica ninguém, apenas Jesus e aquela mulher. E ele pergunta, então, onde estão, mulher, os teus juízes? E
ela responde que eles se foram e Jesus então faz a seguinte assertiva, dizendo: então já que eles não te condenarem, eu também não te condenarei, mas vá e não tornes a pecar. E essa assertiva Jesus sempre fazia a todos aqueles que ele curava, a todos aqueles que atendia: vai e não tornes a pecar. Então, ele não faz nenhuma exclusão entre aqueles que ele atendia. Ele atendia tanto a mulher adúltera como o criminoso, como o leproso, a todas as pessoas recebiam atendimento e não recebiam julgamento algum da parte do Cristo, mas ele asseverava que a partir do momento então que você despertou, você vai e não repita o mesmo comportamento. Era essa a proposta de Jesus. Então ele nos mostra, através dessa passagem da mulher adúltera, várias situações: a necessidade de perdão, a necessidade de não julgar, a necessidade de não se culpar, né? Então, errou, assuma o seu erro, mas agora, a partir de agora, não tornes a pecar. Então, não fica preso no erro, né? Fica preso no acerto, na proposta de mudança, ou seja, no vir a ser que a Joana de Ângeles nos fala. Além disso, Jesus, em outras passagens, ele também mostra a mesma proposta. Quando ele cura os leprosos, eram 10 leprosos, um dos leprosos era Natanael. O que ele faz? Ele cura Natanael e é pego depois por Pedro chorando. E Pedro questiona a Jesus por que ele chorava, e Jesus então responde que ele havia curado o corpo daquele homem, mas que não havia curado a alma, porque ele neste momento estava de novo no prostíbulo e na taverna, se comprometendo. Então, ou seja, o corpo foi limpo, mas a alma não. Ainda existem as mesmas tendências, ainda existem as mesmas imperfeições. Então, a proposta de saúde que Jesus nos apresenta é uma proposta de transformação moral. Se a gente se dá conta que se equivocou, se nós fomos agressivos, se nós brigamos com alguém da família, se fomos intransigentes, é o momento da gente não repetir o comportamento. É o momento de nós pedirmos desculpa, de nos colocarmos diante da pessoa, falando das nossas imperfeições morais, as nossas fragilidades, e termos uma nova proposta de vida, saindo dessa comunicação não violenta e trazendo uma proposta de cultura de paz, que hoje em dia está sendo tão divulgada, para que nós tenhamos a cultura de paz. E Jesus também, através do encontro que ele tem com Maria de Magdala, Jesus então diz para Maria que ela deveria de cuidar dos seus filhos, e Maria diz para Jesus que ela não tem filhos. Então o que Jesus faz? Ele diz: Maria, cuida dos teus filhos do mundo. Ou seja, o valor que tem você cuidar dos filhos do mundo, já que você não pode ter o seu próprio filho. E aí Maria, depois que Jesus morre, ela vai cuidar então dos leprosos. E é justamente neste momento que ela consegue se sentir redimida diante dos comprometimentos dela anteriormente. Então, quando a gente vê essa proposta de Jesus como terapeuta, ele é realmente o nosso terapeuta, nosso médico das almas, em decorrência dele não nos julgar, em decorrência dele tentar mostrar o que existe por detrás daquele comportamento. Então é importante que a gente entenda que todo comportamento inadequado tem uma necessidade não atendida. E essas necessidades não atendidas, elas estão lá no inconsciente. E é justamente por agirmos diariamente de forma inconsciente que nós incorremos em erro, porque nós não trazemos para a consciência, não estamos com foco no nosso comportamento. No momento que nós fizemos qualquer atitude impulsiva, nós corremos o risco de ferir o outro, nós corremos o risco de ir contra nós mesmos quando nós não cuidamos da nossa saúde, quando a gente come exageradamente por causa de uma compulsão e não traz para a consciência que você não está mais com fome. Então, todos esses comportamentos impensados, inconscientes, eles acabam nos comprometendo na atual existência, além dos comprometimentos que nós trazemos de existências passadas. Então, a proposta de Jesus é justamente de mudança. Então, se nós pretendemos chegar a uma determinada cidade e daqui a pouco a gente se perde no meio do caminho, vai dar lá em outra cidade, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos voltar e refazer o trajeto.
E a maioria das pessoas faz exatamente isso, passa a vida inteira refazendo o trajeto, mas não para se conscientizar que em vez de refazer esse percurso tantas vezes, ela poderia mudar a forma de viajar. Talvez usar um outro tipo de transporte, usar um outro veículo de comportamento para que ela pudesse alcançar aqueles resultados dos quais ela se comprometeu na espiritualidade antes da reencarnação. Então, se nós temos um projeto reencarnatório, esse projeto reencarnatório é para evolução, é para que nós possamos nos tornar, como diz André Luiz, completistas. O que seriam completistas? São aqueles indivíduos que vêm para cá e conseguem cumprir com o projeto reencarnatório, eles completam este projeto. Mas a maioria das pessoas fica distraída na existência com a vida material, essa vida de fachada, e ao se distrair ela para de cumprir com esse projeto reencarnatório e buscando outros caminhos que a fazem adoecer, e é por isso que ela tem que repetir o percurso. Então a proposta de Joana de Ângeles é a seguinte, de mudança, né? Para quê? Então cada vez que a gente altera a rota, a gente adquire saúde, e ela diz o seguinte assim: pedra que rola não cria limo, ou seja, tem movimento, tem atitude. Então, cada vez que nós temos atitudes, nós saímos do lugar. E ao sairmos do lugar, nós temos a possibilidade de fazermos outras escolhas. Sairmos dessa cópia de homem moderno, ou seja, se todo mundo faz, eu também faço. O homem e a mulher maravilha que aparecem no Facebook como seres que não tem problema, a vida é uma festa. E isso é ilusão, é fachada, porque a maioria das pessoas está em sofrimento. Então, diante da pandemia, todos nós temos que buscar, então, as melhores condições para que a gente não adoeça, para que a gente possa ficar numa psicosfera de harmonia, usando os recursos que a espiritualidade nos oferta através do conhecimento do Evangelho e através das nossas atividades dentro dos nossos centros espíritas. Então, mais do que nunca, nós precisamos fazer o Evangelho do lar. Mais do que nunca, nós precisamos tomar a água fluidificada, termos a prática da meditação, termos a prática de fazer uma boa leitura, um bom estudo, uma boa conversa, aonde a nossa psicosfera nos dê essa capacidade de sair deste ambiente de sofrimento. Porque se nós fizermos a mesma coisa do que todo mundo faz, como até hoje tem acontecido, qual é o resultado disso? O conhecimento que nós temos não nos diferencia em nada. E se nós já temos este conhecimento, ele tem que nos ajudar de alguma forma. Então não adianta nós usarmos o rótulo de espírita, seja da religião que for, se aquilo que a gente aprende na nossa religião, na nossa doutrina, na nossa filosofia de vida, no momento de dor e de sofrimento, não nos tira do lugar. Tem alguma coisa errada. Então, às vezes o que está errado não é a religião, não é a filosofia de vida, não é a doutrina, é a nossa prática. É como nós nos relacionamos com a nossa prática religiosa e com a nossa atividade. Então, quando Joana nos propõe que a gente se utilize do tratado de psicoterapia, que é o Evangelho de Jesus, ela está nos propondo o quê? Uma transformação, uma mudança de comportamento. Ou seja, não basta você ter o livro para enfeitar a estante, é necessário que você pegue o livro, leia e estude o livro. Somente através do estudo é que nós vamos conseguir ter a compreensão daquilo que nós estamos estudando, porque fazer uma leitura superficial só para dizer que leu e repetir
não nos modifica em nada. Então, para haver transformação, tem que haver o quê? Uma intencionalidade. Muitas vezes a gente percebe as pessoas com um discurso de bonzinho, de boazinha. Então, eu sou espírita, eu sou uma pessoa muito boa, muito bonzinho, boazinha. Mas na prática, na hora de agir, não acontece isso. Então, nós precisamos ter o quê? O autodescobrimento. O que é esse autodescobrimento? É a intencionalidade de mudar. Se nós não tivermos a intencionalidade de mudar, as nossas ações serão sempre superficiais. E é essa superficialidade que nos distancia do ser espiritual que nós somos e faz com que a gente haja como a maioria das pessoas que não tem o conhecimento espiritual. Então, é importante que nós possamos, neste período, fazermos algumas perguntas em relação ao nosso estado emocional. Então, qual é a verdade que existe sobre o meu adoecimento? Por que eu estou sofrendo tanto? Por que eu estou tão adoecido neste período de isolamento? Será que não é porque eu tenho uma vida muito superficial e muito baseada nas relações de espelhamento e de competição? Então, é uma pergunta que a gente tem que estar tentando responder. Agora, se eu sou uma pessoa que consigo me conectar comigo mesmo, eu vou sentir saudades das pessoas, do convívio? Sim, vamos sentir saudades. Mas a gente vai aproveitar o período para se conectar com essa essência, para estar resgatando valores morais e para tomar consciência de como nós nos comportamos diante da nossa família. Será que este filho que está agora 24 horas comigo em casa e não ele não está exigindo tanto de mim porque antes eu não dava a devida atenção? Então, são todas questões que a gente tem que estar levantando. Por que eu me irrito tanto com o meu parceiro, com a minha parceira? Por que uma simples pergunta já faz com que eu altere o tom de voz? Então, quando nós vamos fazendo esses questionamentos, a gente vai se dando conta de quanta coisa nós temos no inconsciente e que nos move a terem comportamentos inadequados. Então, daqui a pouco, ao invés de nós estarmos planejando, organizando a nossa vida, nós estamos nos comportando como um réptil, ou seja, o cérebro reptiliano é que está agindo quando nós ainda agredimos o outro, quando nós temos ainda comportamentos animalizados. Então, a fulana é tão boazinha, mas outro dia, quando a gente viu, saiu uma fera lá de dentro. Por quê? Porque esse cérebro veio, estava lá no inconsciente, esse comportamento, né, de agressividade veio porque em algum momento o indivíduo se sente contrariado. Então, quando nós aproveitamos esse período, né, essas tempestades, esses flagelos, para voltarmos para a nossa intimidade, para meditarmos e para nos darmos conta diante dessas leis que nós infringimos no passado, a gente vai refletindo e fazendo propostas de transformação. Por quê? Porque é necessário, é isso que a vida está nos pedindo. Ela está nos fazendo um convite. Aliás, ela não está mais nos fazendo um convite. Nós somos convidados por muito tempo. Agora a vida está nos colocando uma imposição. E aqueles que entenderem que essa imposição para a mudança de comportamento é algo que vai ser muito positivo ao término do isolamento, essas pessoas vão aproveitar e vão ressignificar esses sentimentos que elas encontraram no período de isolamento. Mas aquele indivíduo que está em sofrimento porque não consegue estar com as outras pessoas e que não está buscando a espiritualidade, mas que daqui a pouco está infringindo essa norma do isolamento porque não consegue ficar muito tempo sem fazer uma festa, sem se divertir, esse indivíduo ainda vai passar por um processo maior de sofrimento porque não conseguiu voltar para si. Então, o pedido é para que a gente volte, né, a buscar as respostas aonde? Não no outro, as respostas dentro de nós. E quando a gente consegue mudar o pensamento, sair daquele pensamento negativo, de ódio, de
culpa, de vingança, o que que acontece? Nós entramos então nessa psicosfera positiva e a gente entra no que a gente chama de consonância cognitiva, ou seja, o que eu penso, o que eu sinto e o que eu faço está coerente, está em equilíbrio. Agora, quando eu penso uma coisa e eu faço outra, eu entro em dissonância cognitiva. Eu tenho um discurso de ser uma pessoa boazinha, mas por trás dos panos eu vou lá e faço fofoca da pessoa, eu maltrato os outros, então existe uma dissonância, não tem coerência entre o que a pessoa pensa, sente e faz. E aí a pessoa vai ficar neste período, então, de desequilíbrio mental. Mas à medida que ela vai entendendo que é necessário essa transformação, que é necessário abrir os olhos, e este abrir os olhos às vezes pode ser a coisa mais dolorosa que a gente já fez na vida. Por quê? Porque diante das nossas imperfeições, a nossa tendência é fechar os nossos olhos. Então, abrir os olhos daqui a pouco vai requerer um pouco de força e perseverança para que a gente possa dar continuidade, então, a um comportamento mais adequado. E assim a gente vai vendo que Jesus, ele falava com amorosidade, ele não julgava as criaturas, ele entendia a imperfeição moral dos homens, e inclusive os seus próprios discípulos, porque no momento em que ele foi preso e crucificado, apenas João e as mulheres ficaram com Jesus, os outros todos fugiram, se esconderam. E inclusive Pedro, que na última ceia, Jesus diz que ele abandonaria, Pedro diz: não, Senhor, eu te amo. E Jesus então diz a Pedro que antes que o galo cantasse pela terceira vez, pela segunda vez, ele já teria negado por 3 vezes. E é exatamente isso que acontece. Então, enquanto Jesus é levado pelos soldados por meio das lá no templo, Pedro de longe observa então Jesus. E os seus olhos se encontram com o do mestre. E naquele momento, então, o galo canta pela segunda vez. E essa é a terceira vez, então, que Pedro nega a Jesus. E no momento que ele tem os seus olhos encontrados com os olhos do mestre, ele é tocado, então, pelo coração. E a sua consciência ele acusa naquele momento, porque ele havia traído, então, o seu mestre, aquele mestre que ele tanto amava. E ele vai e chora compulsivamente debaixo de uma árvore. E Jesus, em desprendimento, em espírito, vai ao encontro de Pedro e diz, e quando Pedro diz: mestre, me perdoe, então Jesus assevera dizendo: Pedro, os homens são mais frágeis do que perversos. Então, aqui é a demonstração clara de quanto Jesus é o médico das nossas almas, porque ele não está exigindo de nós algo que a gente não pode fazer. Ele investe na nossa potencialidade e ele nos convida para a transformação, ele nos convida para que a gente tenha uma conduta nova, para que a gente pare de andar no mesmo lugar e que a gente não se deixe vencer pela perversidade, mas que a gente consiga reconhecer a nossa fragilidade diante dos desafios que a vida nos propõe e à medida que a gente se dá conta dessa fragilidade, se fortalecer através do evangelho para uma prática diferente daquela que nós havíamos desenvolvido até agora. Então, é uma proposta de mudança. A pandemia não é um castigo. A pandemia é uma oportunidade de reflexão. A pandemia é uma oportunidade para que nós nos encontremos, para que a gente possa perceber o que eu estou fazendo da minha vida. O que eu estou fazendo da minha existência? Está valendo a pena? Eu estou cumprindo com este propósito de vida ou eu apenas estou repetindo comportamentos inadequados que me levam ao sofrimento, à culpa, à depressão? Então, quando a gente se dá conta disso, a gente tem a mão desse mestre estendida para que a gente possa, então, dar conta. Ou seja, ter atitudes, sair do lugar.
Mas para que a gente tenha atitude, a gente precisa então desenvolver a fé, a certeza deste amparo que o Mestre nos dá. E a partir daí termos atitudes diferentes. Então, termos fé, mas a fé com obras. Então, a nossa consonância cognitiva, ela aparece na fé com obras. No momento que nós compreendemos, sentimos, nós fazemos e fazemos de forma diferente. Então é necessário que nós tenhamos fé, mas que acima de tudo a gente tenha obras que nos mobilizem a termos este olhar de generosidade com o nosso semelhante, compreendermos o grau evolutivo de cada pessoa, não nos colocarmos aqui na vida como críticos da vida alheia, mas nos colocarmos diante da vida como aqueles que auxiliam. Vós sois deuses, Jesus nos disse. E quando ele diz que nós somos deuses, ele não está dizendo que nós somos superiores a ninguém. E às vezes a gente interpreta, em decorrência da nossa imaturidade psicológica, de forma equivocada. Então, nós somos deuses quando nós estamos a serviço da causa do bem. É necessário que resplandeça a nossa luz. O que é essa luz? É a luz da consciência. É entender essa verdade da qual Jesus nos fala. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. E da verdade que ele está nos falando é que somos seres espirituais e como seres espirituais, nós precisamos fazer a nossa parte para que a gente possa então continuar esse processo evolutivo. Mas para que isso se dê, nós precisamos contar então neste momento com esse Mestre Jesus, que é o médico de todas as nossas almas. Que nós possamos, então, ter a certeza do amparo espiritual que estamos recebendo, que a gente possa ter coragem, ter fé em Deus e entendermos esse desafio que está nos sendo proposto. E assim, através desse tratado de psicoterapia que é o Evangelho, a gente possa, então, acerenar os corações e acerenar o coração daqueles que estão conosco na caminhada. E termos a certeza que se nós tivermos paciência, tudo isso vai passar. E o melhor de tudo é a gente poder abraçar os nossos amigos, estarmos junto com a nossa família e daqui a pouco isso vai acontecer. Então, o pior vírus que pode existir não é este vírus que está aí, é o vírus da gente não saber amar. Portanto, vamos aprender a amar com esse nosso médico das almas chamado Jesus. A todos os amigos, a nossa gratidão por essa oportunidade que nos foi concedida hoje. Um abraço fraterno.